galera, bora aí começar mais um vídeo, começar mais um momento Tamo Junto nessa aí. E não poderíamos, né, passar em branco, né, mais um dia tão especial como é hoje, né. A gente sempre estamos conectado com a palavra de Deus, sempre estamos conectados com a Bíblia. É importante que a gente conecte-se com o Senhor, porque todo dia é um novo dia para a gente brilhar. Temos que brilhar como Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a luz, Ele brilha. Então realmente nós também temos que brilhar. Se somos seguidores de Jesus, não podemos estar no escuro, não podemos estar na escuridão. Temos que sempre estar no claro, na luz. As estrelas, tudo é brilhosa porque foi Deus que fez. Então aqui hoje, eu quero trazer uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem onde a gente temos que sempre ser luz. Porque todos nós que somos cristãos, a gente somos libertos. Somos libertos, somos amados por Deus, amados por Jesus, porque o seu Filho, Ele escolhe nós. Mas por que Ele escolhe nós? Porque a gente ainda tem salvação. Ele vê esperança em nós. Não podemos desistir jamais. Não podemos desanimar. Não podemos entristecer. Não podemos deixar as trevas estar perto de nós. Temos que livrar isso aí de vez. E para você livrar disso, é estando na caminhada com Deus. Estando na caminhada com Jesus. Porque Jesus, Ele nos ensina. Ele ensina os seus filhos. Ele ensina as suas ovelhas. Deus Pai Todo-Poderoso, quando Ele envia o seu Filho, é para nos salvar. Jesus, para nós, sempre vai ser o melhor do mundo. Porque o que Ele fez, ninguém faria. Ninguém daria o seu filho para morrer por alguém. Quem faria isso? Então, é muito importante que a gente saiba e compreenda que tem um Deus tão poderoso, tão fiel, tão maravilhoso, abençoador, galardoador, possa todas as coisas, aquele que nos fortalece, que é Deus. Ele é a rocha, é o nosso rochedo, é o nosso refúgio, é a nossa alegria. E para falar de Jesus, temos que falar coisas boas, porque Ele representa, porque Ele mostra onde temos que enxergar. Ele já é salvação. O restante agora é com a gente, porque Ele já fez a etapa inicial. Livrou nós de toda a escravidão, de todos os pecados, de tudo que é vícios. Você está livre para tudo. Para adorar, para amar, para perdoar. Isso é muito bom. Olha só. E hoje aqui eu vou trazer uma mensagem da palavra de Deus. Um homem temente a Deus. Um homem que conhecia Deus. Conhecedor da palavra de Deus. Um homem que tinha fé. E um homem que levava o evangelho para os profetas. Por isso que é importante que a gente tenha alguém que nos ensina. Eu creio que o nosso melhor pastor é o Jesus Cristo. O nosso melhor pastor. Mas também ele faz discípulos. Ele chamou discípulos para recrutar e aprender. Aprender da palavra de Deus. Então os discípulos também ensinavam as pessoas. E isso é importante que a gente aprenda também com pessoas que ensinam a gente, principalmente quando está na palavra de Deus, quando está na Bíblia. É aí que a gente tem que prestar muita atenção.
Porque nem todos prestam atenção. Porque a palavra de Deus, ela é muito verdadeira. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É tão verdadeira, é tão eficaz, que ela penetra em nossos corações. É importante que a gente viva esse evangelho, principalmente se nós somos cristãos. Se nós vamos à igreja, se nós falamos de Deus, falamos de Jesus, mas esse profeta aqui é um profeta da palavra de Deus, que levava o evangelho para as pessoas. E era um homem muito bom, porque eles pensavam nas pessoas que estavam na casa dele, nas pessoas que iriam aprender da palavra de Deus. Ele era um profeta e ele queria ensinar. E ele não queria deixar as pessoas ali de barriga vazia, queria deixar de barriga cheia, alimentado, feliz, alegre. Isso é muito bom. E ele tinha um empregado. Além de ter um empregado para ajudar ele a fazer a comida, a cozinhar ali. E ele queria ensinar a palavra de Deus e também queria alimentar os profetas. Ele queria. Então realmente ele falou assim: vai lá buscar algumas frutas, alguma coisa para cozinhar e para servir a todos a comer. Como ele cozinhava, ele era um servo também, um empregado, e ele foi lá e buscou. Ele foi lá, buscou o alimento, o dinho, ele preparou. Só que nessa mensagem, nessa passagem, você precisa conhecer quem que era Eliseu. Eliseu era um homem que profetizava e tinha muito fé. E voltando essa mensagem atrás, ele ajudou uma viúva pobre. Todo mundo conhece o milagre do azeite, a multiplicação. Uma mulher viúva que perdeu o seu marido, ele faleceu. E o seu marido era temente a Deus. Gostava do evangelho de Deus, gostava da palavra de Deus. Então ele era temente, só que ele morreu. Deixou a mulher com uma dívida. E ela tinha 2 filhos. E Eliseu profetizou que essa mulher iria multiplicar o azeite que ela tinha. Mas é importante que a gente compreenda, entenda essa mensagem, essa passagem, porque Eliseu, ele também fez milagres. 3 milagres, 4 milagres, 5 milagres. Ele fazia milagres em nome de Deus, não em nome dele. Porque Eliseu, ele tinha fé. Eliseu profetizou o nascimento do seu filho. Até mesmo o seu filho, ele tinha morrido. Mas Eliseu tinha tanta fé, tanta fé, tanta fé, que o filho, ele voltou. Ele tinha morrido e ele voltou. Para vocês verem o tamanho da fé que a gente tem que ter. Porque esses profetas tinham tanta fé. Esses profetas faziam tudo em nome de Deus. Essa multiplicação acontecia. Porque Deus abençoava. Glória a Deus, aleluia, amém. Eliseu profetizou. E as coisas aconteceram. Porque Deus o abençoou. Eliseu sabia que essa mulher estava sofrendo. Porque ela já tinha perdido o marido. E ela estava com uma dívida que ela não conseguiria pagar. Então Deus usou Eliseu para ir até essa mulher, para abençoá-la. Então aconteceu o seguinte, que Eliseu falou para ela: você tem muito vaso aqui? Ela não. Então vá aos vizinhos e pegue todos os vasos que puder. Como Eliseu profetizou azeite, o azeite pagaria praticamente toda a dívida dessa mulher, sobraria e ela nem precisaria dar os seus filhos, porque eles queriam os filhos dela em troca da dívida, porque era uma dívida muito grande, não tinha como ela pagar. O marido já tinha morrido, então ela estava sozinha.
Mas o marido dela era temente a Deus, um servo fiel a Deus. Para vocês verem como Deus ele abençoa, como Deus não desampara, como Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de todos, porque Ele é bom demais o tempo todo. Essa mulher foi abençoada. O azeite multiplicou. Ela pagou as suas dívidas. E o milagre mais uma vez aconteceu. Para vocês verem quem era Eliseu. Eliseu realmente é top da galáxia. Então, voltando ao tópico aqui. Aqui a gente vai falar sobre o cozido envenenado. Livro de Reis, capítulo 2. No capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 41. Alguns versículos da palavra de Deus, já falando um pouquinho quem era Eliseu. Falando um pouquinho do azeite. Podemos falar também de um filho que ele profetizou. Um filho que morreu. Como menciona aqui na palavra de Deus também. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus. Esse menino voltou. E mais uma vez, Eliseu profetizou, porque ele tinha fé. Ele orava. Ele era um homem de oração. Não era uma pessoa qualquer, não. Tem gente que nem ora. Tem gente que fala de Deus, mas não ora. Mas Eliseu falava de Deus. Eliseu, ele orava. Eliseu, ele profetizava. Porque Eliseu sabia todas as coisas. Porque tem um Deus que nos ama. Tem um Deus que nos fortalece. Tem um Deus que é nossa rocha, nosso refúgio. O Todo-Poderoso e Fiel. Para quem conhece Eliseu, também conhece a passagem de Elias. Elias que sumiu na caixa de fogo. Então Eliseu, realmente, eu posso dizer, era um profeta da palavra de Deus. Porque o que ele fazia aqui, meu Deus do céu, milagre em nome de Deus, um atrás do outro. Até uma lepra ele curou, em nome de Deus. Para vocês verem que Eliseu realmente era um profeta da palavra de Deus. Curou um leproso, Naamã, no Rio Jordão. 3 curas, 3 milagres, tudo em nome de Deus. É interessante, né? É interessante porque os profetas, eles sabiam o que fazia, porque Deus falava com eles. É importante que a gente esteja conectado com Deus, porque esses profetas, eles ensinam a gente também a importância de a gente orar, a importância de nós estarmos conectados com Deus, a importância de nós ser um servo fiel, a importância de nós viver esse evangelho. É o melhor evangelho do mundo. É um evangelho verdadeiro. A palavra de Deus é toda a verdade. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Está aí para nos alertar. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Jesus, quando ele vem, podemos falar tudo de bom sobre ele. Porque ele fez, ele mostrou como é bom e é importante estar na presença de Deus. Principalmente um Deus que é abençoador. Ele é galardoador. Ele é o Todo-Poderoso e Fiel. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aqui a gente vai entender e compreender uma passagem tão maravilhosa. Como Deus ele nos ensina
Não podemos sair comendo qualquer coisa. Temos que compreender e entender também disso. Se você sair comendo qualquer coisa, principalmente envenenada, você vai morrer. Por isso que é bom você estudar sobre o que você está comendo, o que você está fazendo, se aquilo é bom ou não é. Se somos servos de Deus, temos que ter fé que não vamos ser contaminados. Mas também não podemos colocar o nosso Deus à prova. Não podemos. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas esse servo aqui era fiel a Deus. Ele mandou o seu empregado colher alguma coisa para ele cozinhar, para dar para todos os profetas comer. Então, é necessário que a gente tenha uma sabedoria do que estamos preparando, do que estamos comendo. Porque se somos servos de Deus, temos que estar apto a tudo. Temos que vigiar até o que a gente come. Eu entendo que a gente tem que orar. Temos que orar sim. Mas jamais podemos colocar nosso Deus à prova. Porque muitas das vezes as pessoas colocam e acabam morrendo. E aqueles que ficam acabam culpando Deus. Você não pode culpar Deus pelas coisas que você faz errado. Porque Deus fala, vigia, vigia, vigia. E você não vigia. Você toma uma rasteira. E você vai cair. Por isso que é bom a gente ter um entendimento, um discernimento. Pergunta para Deus primeiro. É bom? Se não é, orar, agradecer, para Deus abençoar. Quantas comidas que a gente ganha de pessoas aí fora que oferece a outros deuses. É assim. Eu trabalho numa empresa que eu ganho muita coisa. E ali é muita coisa oferecida a outros deuses. Eles dão pra gente fruta, bentô, comida. É gostoso. A minha esposa fala, ora primeiro antes de comer. Porque são oferecidas a outros deuses. Mas eu conheço o maior Deus de todos. Que Ele pode limpar tudo. E você pode comer. Porque Ele abençoa. O nosso Deus é abençoador. Ele é galardoador. Ele é maravilhoso e fiel. Então o tema aqui é o cozido envenenado. Já dei uma breve introduções. Mas vocês vão entender um pouquinho mais. Porque nós vamos aprofundar nessa mensagem. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, então já vimos que nessa terra havia falta de alimento. Já era uma necessidade ter alimentos. E quando tinha, não podia desperdiçar. Por isso que é bom que a gente não desperdice comida. É importante que a gente coma o tanto que a gente consegue comer. Ao invés de jogar, dá para alguém que precisa. Chame o vizinho para comer na tua casa. Chame alguém para comer. Ofereça um prato do que você jogar fora, do que você desperdiçar. Jamais podemos desperdiçar. Graças a Deus eu nunca desperdicei comida. Eu sempre comi tudo que está no prato. Porque eu sabia que ali é abençoado. Além de ser abençoado, você trabalha, você conquista, você compra. É difícil ganhar dinheiro, é suado. E você vai desperdiçar. Pode ser tempos difíceis para você começar a não desperdiçar. Porque tem muita gente que desperdiça. E não olha que tantas pessoas passam necessidade. Não importa a época, não importa o tempo. Existem pessoas que passam fome e pessoas que têm demais. Mas você que é de Deus, não há de fazer um desperdício, porque conhecemos um Deus que nos abençoa e nós fazemos as coisas para não fazer como muitos fazem. Somos cristãos, somos diferentes, vivemos um evangelho onde Jesus esteve aqui, em carne, privilegiado aqueles que viram Ele
conversaram com ele, tocaram nele e foram curados. Aqueles que aprenderam com o mestre, aqueles que viram a multiplicação, aqueles que viram a cura, aqueles que viram quando ele arrancava o espírito mal das pessoas, aquele que gostava de todos, não tratava ninguém diferente, todo mundo igual. E ele tinha amigos. Um era Lázaro, o outro era João Batista. Quem é que não tem um melhor amigo? Jesus veio em carne. E ele viu também que era bom fazer e ter um melhor amigo. Foi por isso que ele tinha dois. Lázaro e João Batista. Quem é que no mundo não tem melhores amigos? Existe. O ser humano tem amigos e melhores também. Então aqui já fala que naquela terra havia falta de alimento. Não tinha muito alimento não. Mas eu creio que tinha o necessário para eles comer. E não desperdiçar. Só que esse empregado, ele fez algo extraordinário. Ele pegou o alimento errado. Ele pegou o alimento envenenado, que poderia matar todo mundo. Mas não matou. Porque Eliseu profetizou ali, em nome de Deus, que nada iria acontecer. Isso acontece também. Acontece de você comer uma coisa azeda. Não é veneno. Mas se você comer uma coisa azeda, você vai passar mal. E você vai para o hospital. E dependendo da circunstância, você pode acabar morrendo. Vai achando que só veneno que te mata. Não. O alimento, se não estiver bom, também você pode morrer também. É assim. Tudo é um aprendizado. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Qualquer coisa que você quiser aprender, qualquer coisa que você imagina. Quando Deus envia o seu filho, o professor, para nos ensinar, ele ensina totalmente certo, correto. Não podemos ter preguiça para aprender. Eliseu voltou a Gilgal, enquanto estava ensinando um grupo de profetas. Ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Por isso que é chamado do cozido envenenado. Porque ele colheu uma fruta, um alimento envenenado. Essa passagem aqui é maravilhosa. Eliseu confiava no seu empregado. Porque o seu empregado, ele cozinhava. Mas ele não sabia que aquele alimento, aquela fruta, não podia comer. Ele não sabia. Porque se ele soubesse, ele não teria pegado. E naquela época, esse povo não tinha tanto estudo, não. Não tinha tanta sabedoria igual o povo tem hoje. Hoje o povo olha, já sabe que dá para comer quando não dá. Mas depende da cidade e depende do estado. Não é tudo que se pode comer. Eu mesmo já vi coisas que achava que era fruta, mas não era fruta. Cogumelo mesmo, por exemplo. Eu achava que cogumelo poderia comer todos. Existe o cogumelo que pode comer e o cogumelo envenenado. Porque os meus filhos me ensinaram isso. Eu não sabia e os meus filhos me ensinaram. Cogumelo envenenado, não pode comer esse. Esse pode. Para vocês verem, uma criança hoje já sabe. Antigamente uma criança não sabia. É muito diferente o tempo de antes, o tempo de hoje. A sabedoria antes é muito diferente de hoje. Hoje as pessoas estão muito avançadas. Só que naquela época de antes, você falava com Deus, já era correspondido rapidamente. Hoje o pecado é tão grande que as pessoas acreditam que Deus nem está aqui mais. As pessoas estão tão acostumadas com o pecado, já estão tão acostumadas com as coisas más, coisas ruins, que já nem quer mais Deus, que nem enxerga Ele. Mas quando passa por luta, quando passa por provações, quando passa por perto da morte,
clama a ele. Clama a ele e pede para orar por ele, porque está morrendo. Para você ver como que essas coisas. O ser humano é ingrato demais. Então aqui, voltando à leitura aqui, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles, como eu acabei de falar aqui na introdução. Então, um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pode carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. Como que você pode fazer uma comida? Como que você pode colher algo que você não conhece? Você não conhece e vai dar para os outros comer? Você não conhece e vai cozinhar? Imagina se fosse os filhos dele. Poderia até morrer. Ou qualquer outra pessoa. Mas graças a Deus ali estava Eliseu. Porque Eliseu sabia todas as coisas. Porque ele fazia tudo em nome de Deus. Então o empregado, ele não tinha tanta sabedoria do que ele estava colhendo. Não sabia. Porque se ele soubesse, ele nem pegaria, não colhia aquilo. Mas ele colheu e deu para todo mundo comer. Olha como que essa passagem é tão maravilhosa para nós compreender e entender que não podemos sair comendo qualquer coisa, não. Eu sempre falei, eu gosto de comer de tudo, mas comida envenenada não, jamais. Olha só, o cozido foi servido aos homens, mas assim que eles provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado. Porque ele já sabia, o gosto era ruim demais, não dava para comer. E todos já tinham comido, já tinham provado. Mas o empregado, ele não sabia o que estava fazendo. Eliseu mandou ele colher. Ele achou que poderia comer aquilo ali. Então ele colheu, ele cortou, ele jogou lá, ele cozinhou, ele fez como ele tinha feito sempre. Para vocês verem que para cozinhar também, tem que saber o que você está jogando na panela. Isso é muito importante. O cozinheiro de verdade, ele sabe o que ele faz. A comida que ele é acostumado a fazer. É aprontar. Ele sabe o tempero que vai. O profeta aqui estavam ali para aprender com Eliseu. Porque Eliseu ensinava da palavra de Deus. E eles gritavam: o cozido está envenenado. Imagina aquela gritaria, todo mundo. Vamos morrer! Vamos todos morrer! Porque está envenenado. O cozido está envenenado e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Como que pode? Como que pode comer uma coisa que está envenenada? Ele sente. Eliseu joga um pouco de farinha e já não estava mais envenenado. Vocês conseguem compreender o tamanho da fé de Eliseu? O Deus que Eliseu servia? Eliseu sabia todas as coisas, porque tudo ele fazia em nome de Deus. E eles começaram a comer. Comeram, e comeram tudo. Repetiam também, porque se está gostoso, você repete mais uma vez, repete 2 vezes, repete 3 vezes. Olha a importância de nós compreender e entender
como Deus, Ele é bom demais. Deus falava com os seus profetas. Deus falava com os seus servos ali. Os seus servos eram tementes a Deus. Aqui falamos de Eliseu. Mas se você for buscar aprofundar um pouquinho a mais, vamos ver Elias. Tudo profeta da palavra de Deus. E eles pregavam da palavra de Deus. As pessoas ficavam maravilhadas, porque as boas novas sempre eram faladas. Alegre é aquele que ouviam da palavra de Deus. Alegres eram aqueles que recebiam a cura. Alegres eram aqueles que estavam caminhando com o Evangelho. Alegre eram aquelas pessoas que sabiam que depois daquilo ali teria um lugar melhor. A palavra de Deus, ela é muito verdadeira. A palavra de Deus, ela é muito eficaz. Deus, ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão aflitos. E Deus, ele sabe todas as coisas. Ele provê. Ele proverá. Ele nos ama, mas vai nos julgar. É assim. Quando ele manda seu filho, ele manda para nos salvar. Mas passaremos por um julgamento. É aí que vai contar, aí que vai constar como é que você teve uma vida com o Evangelho, com Deus. Isso vai ser muito importante. É muito importante que você viva esse Evangelho. Porque no dia do juízo final, todo vai prestar conta, todo mundo. Ninguém vai passar ileso, não. Alguma coisa você tem que fazer. Não dá para ficar a vida inteira sem fazer nada. Não dá para ficar a vida inteira só indo para a igreja e não ganhando nenhuma alma para Jesus. Não dá. Você ficar indo sem aprender nada. Precisa aprender. Precisa viver também o Evangelho. Precisa fazer coisas que é muito importante que Jesus, ele fazia. Jesus sempre foi o maior influenciador do mundo. Porque ele era bom o tempo todo. Quando ele veio em carne, ele largou todos os privilégios. Ele nem precisaria vir, mas ele vem para tentar mudar essas pessoas que são maus, pessoas que estão nas trevas, pessoas que ainda não veem uma esperança, porque se acham que estão no fim. Para as pessoas, você não tem mais jeito, mas para Jesus ainda tem salvação, ainda tem jeito sim. As pessoas podem pensar qualquer coisa de você, mas o importante é você e Deus. O importante é você e Jesus. O importante é você e o Pai. Esse é o mais importante, porque a salvação é individual. Você pode ter sua família grande, mas não tem como você salvar eles. Você pode falar de Deus, aí se eles vão querer ou não, aí é eles. Só quem pode mudar o homem é Deus. Homem não muda homem. Essa mensagem aqui foi uma mensagem tão top da galáxia, porque você vai entender e compreender que não se dá para comer qualquer coisa, e nem sair colhendo. Imagina se você cai num pantanal ou numa selva, tá ali, começa a olhar um monte de fruta, achando que é fruta, e começa a comer. Morre. Morre porque precisa ter conhecimento. Não podemos colocar o nosso Deus à prova e sair comendo qualquer coisa que nada vai acontecer com a gente. Não é assim, não.
Não é assim. Até Jesus mesmo, quando estava no deserto, falou isso. Para não colocar o Deus à prova. Porque o diabo ali tentou ele de todas as formas. Ele não caiu, porque ele conheceu o Pai. Ele sabia o que estava fazendo. Temos que estar atentos em fazer, em saber o que estamos fazendo. A nossa consciência sabe o que olhamos, o que fazemos, o que queremos. E as consequências lá vêm. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Se faz coisa boa, colhe coisa boa. Se faz coisa ruim, colhe coisa ruim. E aqui no finalzinho, é tão tremendo essa passagem, que fala assim: sirva mais um pouco de cozido para todos. Eles acabaram de comer o envenenado. O profeta colocou lá a farinha, Eliseu. E o cozido estava na panela, já podia ser comido sem perigo. Que fé que é essa? Que transformação que foi essa aqui? Como conseguiu tirar o veneno desse alimento? É uma passagem que a gente olha assim e fala: meu Deus do céu. Sabiam que estava envenenado. Jogou a farinha, acabou o veneno. Não foi mágica, não. Deus não faz mágica. Deus faz milagre. E eu acredito, eu creio, que Eliseu, ele orou. Orou e começaram a comer. Já não tinha mais o veneno. Um profeta da palavra de Deus, um servo da palavra de Deus, que vive o evangelho, não é uma pessoa comum, não. É uma pessoa importante e diferente para Deus. Porque ele serve a Deus. Ele vive para Deus. Ele representa Jesus. Ele tenta melhorar dia após dia. Principalmente esses que vivem o evangelho de Deus. Deus tem um carinho. Falamos isso sobre ontem, numa passagem aqui, no livro de Filipenses, que Jesus, ele se alegra quando falamos do nome dele. Ele se alegra quando a gente estamos na caminhada de Deus. Como ele se alegra? Ele fica feliz. Olha, lemos isso aqui ontem. É uma passagem muito maravilhosa. É uma passagem que, meu Deus do céu, se você ver o vídeo anterior, fala: brilhar como as estrelas no céu. Portanto, os meus queridos amigos, vocês que me obedecem sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Jesus, ele se alegra que a gente estamos vivendo esse evangelho. Jesus, ele se alegra. Olha, se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos. Se inscreve no meu canal lá no YouTube. Ativa o sininho para receber notificação, porque sempre tem vídeo bom. Hoje falamos um pouquinho quem era Eliseu. Aí futuramente nós vamos falar mais um pouquinho sobre o que ele fazia. Falamos dos milagres dele hoje, né? Que ele ajudou uma mulher viúva que estava endividada. Ele profetizou a cura do seu filho e profetizou também o nascimento. E também a cura de Naamã, que estava com uma lepra no Rio Jordão. Então as 3 curas que Eliseu fez em nome de Deus. Profeta da palavra de Deus, que trazia o evangelho
e mostrou para as pessoas a importância de estar na caminhada com Deus. E carrega a sua Bíblia. Isso é fundamental para você aprender da sã doutrina e da palavra de Deus verdadeira. Bíblia Sagrada tem palavra de Deus. Quando não tem a Bíblia, como tem a palavra de Deus? As pessoas estudam, as pessoas aprendem, mas é necessário que você carregue ela para você compreender que a palavra de Deus está sendo pregada e folheada. Que Deus abençoe a todos. Até nos próximos vídeos e as nossas próximas lives. Fica na paz e que Deus abençoe a todos. Fui! Vou descansar agora.